Notícia confirmada. A direção gremista revela 2 atacantes que devem permanecer no clube para a próxima temporada. Vamos conversar também sobre o meio-campista, com passagens no Paris Saint-Germain, com rodagens no futebol do exterior e, claro, uma experiência no futebol brasileiro. Esse atleta está sendo sondado pelo Grêmio, está no radar do tricolor gaúcho. A princípio, a pedido de Renato Portaluppi. Porém, vale ressaltar que é apenas no campo das especulações, porque até mesmo a definição do próximo treinador do Grêmio vai ser decidido após o término da Série B. Beleza? Eu vou rodar a vinheta e já volto com mais detalhes para você, torcedor. A respeito dos 2 atacantes que a direção gremista confirmou para a próxima temporada, nós estamos falando de Janderson e de Guilherme. Sim, o Grêmio já começa a primeira divisão com um pé na segunda divisão novamente. O Grêmio já começa com os 2 piores atacantes do futebol brasileiro. Essa decisão é da atual direção do Grêmio. Sim, o presidente vai ser modificado no final da temporada. O Romildo vai sair e o Dorico ou o Guerra vai assumir a presidência do Grêmio. Mas essa decisão sobre esses 2 atacantes é da atual direção gremista. O Guilherme não tem o que comentar. O contrato dele vai até 2024. Porém, o discurso da direção gremista deveria ser: olha, o Guilherme tem contrato com o Grêmio, mas a gente precisa repensar o futuro dele. Esse deveria ser o discurso do Romildo Bozan, mas não. O Romildo cita o Guilherme como uma boa opção para o Grêmio na primeira divisão. Ou seja, a avaliação e o discurso da direção gremista é terrível. O Guilherme, por exemplo, fez 15 jogos e nenhum gol. O Guilherme é insuficiente, não serve para o Grêmio. Não pode ser citado e tratado pela direção gremista como a salvação do ataque do Grêmio em uma segunda divisão. O Guilherme não pode ser citado, tratado pela direção gremista como a salvação do ataque do Grêmio numa primeira divisão. Ele não serve para a segunda divisão. Não conseguiu agregar na Série B. Imagine na primeira divisão. O Janderson, a mesma situação. O Janderson fez 23 jogos e 2 gols. Ou seja, números horríveis do Janderson. Insuficiente para vestir a camisa do Grêmio. E o contrato dele finaliza em dezembro. E o Grêmio não poderia estar pensando em renovação de contrato. O atual presidente do Grêmio citou o Janderson para uma renovação. O discurso do Romildo e da atual direção gremista deveria ser ao contrário. Deveria ser um discurso negativo sobre o atleta, não positivo. A direção gremista não pode pensar em uma renovação. Mas fica aqui as informações para você, torcedor. A direção gremista, a atual direção gremista, revelou que esses 2 atacantes devem permanecer para a próxima temporada. Janderson e Guilherme. Notícia terrível para nós torcedores. Mas fica aqui a informação para você, torcedor. Agora, vamos conversar a respeito do meio-campista que está no radar do Grêmio. E sobre o meio-campista, camiseta 10, um 10 clássico que cadencia o jogo, nós estamos falando de Nenê, que hoje veste a camisa do Vasco da Gama. A princípio, esse nome está no radar do Grêmio, está na mira do tricolor gaúcho a pedido de Renato Portaluppi. Então veja só, por isso que eu já citei para você, torcedor, é apenas no campo das especulações, nada confirmado. Por quê? Não é certeza que o Renato vai permanecer para a próxima temporada.
Não é certeza que o Renato vai permanecer para a Série A. Caso o Renato renove seu contrato, permaneça, aí sim vai se confirmar os pedidos de contratações. Nesse momento, o Renato só está planejando a primeira divisão. Não está negociando com ninguém. Só está citando alguns nomes que ele, Renato Portaluppi, avalia de forma positiva. Ok? Sobre o Nenê, está em decadência, 41 anos de idade. Está em fim de contrato com o Vasco da Gama. O seu contrato finaliza dia 31/12/2022. Então, em janeiro, ele poderia chegar sem custo nenhum ao tricolor gaúcho. E aqui está as 4 questões positivas do Nenê que eu separei para você, torcedor. Primeira situação, tem experiência, rodagem no futebol brasileiro e no futebol do exterior. Segundo, chegaria sem custo nenhum. Seria uma contratação de graça ao Grêmio. Outra questão, os números do Nenê nessa temporada são excelentes. Ele é o líder de assistências da segunda divisão. Vou repetir, ele é um camiseta 10, o meio-campista de qualidade no passe. E nesse campeonato, na segunda divisão, ele é o líder de assistências. Ele tem bons números nessa temporada. E em quarto lugar, ele não se lesionou. Teve uma grande frequência. Para quem tem 41 anos, não sofrer lesões é um ponto positivo, ok? Só para exemplificar essa questão de não ter lesões, de ter uma alta frequência e bons números, eu quero apresentar aqui os dados do Nenê em 2022. Ele fez 29 jogos, 5 gols e 7 assistências. Ou seja, de 34 rodadas, ele jogou em 29, uma frequência alta. E de 29 jogos, ele atua de forma direta, com gol ou assistência em 12 partidas. Ou seja, números ótimos. Pessoal, a gente não tem nenhum meio-campista no Grêmio hoje que faz a mesma função do Nenê. Ou melhor, a gente não tem nenhum atleta com esses números nessa temporada. E eu entendo que o Nenê está em decadência. Eu realmente concordo que tem nomes melhores, mas eu estou apresentando fatos. Essas 4 colocações são pontos positivos que é fato. Ele vem de uma boa temporada, vem de bons números, vem de uma grande frequência de jogos, sem lesões, chegaria sem custo nenhum e tem a experiência e tem bagagem. Mas é claro, tem 41 anos, está em decadência, o futebol dele está cada vez mais diminuindo. Quem sabe, talvez o Nenê vai até mesmo se aposentar após finalizar o seu contrato com o Vasco. Enfim, mas assim, eu quero também exemplificar. Vejam o Fluminense. O Fluminense foi semifinalista da Copa do Brasil, caiu para o Corinthians, que tinha um elenco espetacular, ou melhor, tem um elenco espetacular, e vai terminar o campeonato dentro do G4. E o grande destaque do Fluminense é o Cano ao lado de Ganso. E o Ganso também estava em decadência. Veja só, o Fernando Diniz montou um esquema tático que tirava a responsabilidade de marcação do Ganso. O Ganso ficou livre na questão de marcação e conseguiu criar, pifar, ajudar muito na criação do jogo. Conseguiu agregar muito no futebol do Fluminense em questões de ataque. Então tudo pode ser ajustado. Um exemplo é o Ganso no Fluminense, em decadência, em ritmo baixo, mas que se encaixou no estilo de jogo do Fernando Diniz, que se encaixou no estilo de jogo do Fluminense. E é um grande destaque ao lado do Germán Cano. Só para exemplificar que sim, o Nenê ainda tem lenha para gastar.
Ainda tem lenha para queimar em uma possível Série A. Eu, particularmente, não avalio de forma positiva essa contratação. Não gostaria da contratação do Nenê, mas estou apresentando aqui também o outro lado da moeda para você, torcedor. O Nenê tem uma rodagem enorme. Jogou em Corinthians, Santos, Palmeiras, Fluminense, Vasco. Jogou no Paris Saint-Germain, jogou no Mônaco, jogou no Celta de Vigo da Espanha, jogou no Alavés, jogou também no Espanhol. Então é um atleta com rodagem no futebol brasileiro e com experiência no exterior. Vendo nessa questão, analisando desta forma, seria uma boa contratação. Mas é claro, eu apenas apresento os fatos e deixo aqui abertos os comentários para você, torcedor, comentar e expressar a sua opinião. Agradeço muito sua presença, forte abraço e fui!